parentes. Aqui em Matamoros, México, no México. Congregação que pastoreia o reverendo Raul e toda a congregação daqui. E também me acompanha minha esposa Sara e Julian. E aqui também está o nosso irmão Miguel, missionário Miguel Bermudes Marim, sua esposa e suas filhas. Realmente é uma grande bênção poder saudá-los. E a todos os ministros, irmãos e irmãs, também dos diversos lugares aqui do México. Também dos Estados Unidos que estão aqui. Realmente é uma vitória. Estar aqui foi uma grande vitória. E agradecemos a Deus pela vida, pela saúde. E porque estamos num dia de domingo. Estamos honrando a sua ressurreição e honrando a sua presença no meio do povo. Também todos os que estão conectados pelo satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e lá em Porto Rico também. Que Deus os abençoe grandiosamente. Para hoje nós temos o tema Mistério de Deus. Foi pregado no dia 18 de agosto. 18 de maio de 2002. Em Bogotá, na Colômbia. Usou-se a escritura de 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Vamos ler em Colossenses, que também nos fala deste mistério de Deus. Nos fala aí, em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 em diante, onde nos diz: para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas do pleno entendimento, com a finalidade de conhecer o mistério de Deus, do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E desenhe uma estrela de Davi aí do lado direito. O mistério de Deus. Podem sentar-se, tenha bondade. Por obséquio. Para poder compreender o mistério de Deus. Vejam vocês. Temos que saber que Deus é o Criador, nosso Pai Celestial, Deus dos céus e da terra. Nosso irmão Branham, uma vez, em perguntas e respostas sobre o Gênesis, ele nos falou aí e nos diz: agora prestem atenção, depois de um tempo observando, eu começo a ver uma luzinha sagrada que começa a se formar, como um pequeno halo, um brilho, alguma coisa. Vocês apenas poderiam vê-lo com os olhos espirituais, só poderiam vê-lo com os olhos espirituais. Mas olhem agora, enquanto estamos olhando toda a igreja, estamos juntos de pé numa enorme varanda, observando aquilo que Deus está fazendo. E entraremos aqui nesta pergunta e vocês verão como ele declara ou a mostra. Ele está colocando a igreja numa varanda, ou seja, para olhar durante esse tempo, como se estivéssemos olhando Deus. Como surgiu essa origem da criação? Surgiu porque Deus é eterno, mas ele começou uma obra. Vejam, e ele nos coloca aí nessa varanda.
E diz, mas olhem agora, enquanto nós estamos olhando toda a igreja, estamos de pé, junto numa enorme varanda, observando aquilo que Deus está fazendo. E entraremos aqui nesta pergunta e vocês verão como ele a mostra, declara. Muito bem. Falávamos que ninguém viu Deus. E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver através de olhos sobrenaturais é uma luzinha branca se formando por lá. O que é isso? Agora, vamos ver aí no Êxodo, capítulo 33. No capítulo 33, que foi onde Deus disse ou falou com Moisés, capítulo 33, versículo 18 diz, então Deus disse, rogo-te que me mostres a tua glória. E ele respondeu, ou seja, Moisés lhe disse, te rogo que me mostres a tua glória. E ele respondeu, eu farei passar toda a minha bondade diante da tua face, desenhe uma estrela de Davi do lado direito e proclamarei o nome de Jeová diante de ti. E terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia, e serei clemente com aquele que eu for clemente. E falou ainda mais, não poderás ver o meu rosto, porque não me verá homem e viverá. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito e escreve São João 1,18. E disse ainda mais Jeová, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha, e quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e verás as minhas costas, mas não se me verá o meu rosto. E desenha outra estrela de Davi do lado direito, e volta a escrever aí São João 1,18. Agora, no tempo de Manoá, lá no tempo de Manoá, em Juízes capítulo 13, de Juízes, 13:22. Desde o versículo 17, então disse Manoá para o anjo de Jeová, qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo de Jeová respondeu, por que perguntas pelo meu nome que é admirável? E Manoá pegou um cabrito e uma oferta e os ofereceu sobre uma penha para Jeová. E o anjo fez milagres diante dos olhos de Jeová e da sua mulher. Porque aconteceu que quando a chama subia do altar para o céu, o anjo de Jeová subiu na chama do altar, diante dos olhos de Manoá e da sua mulher, os quais se ajoelharam ou caíram por terra, e o anjo de Jeová não voltou a aparecer a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá conheceu que era o anjo de Jeová, e disse Manoá para sua mulher, certamente vamos morrer ou morreremos, porque vimos Deus, porque ele sabia o que tinha dito no tempo de Moisés, o que se tinha falado, mas o que ele estava vendo aí era o seu corpo teofânico. E a sua mulher lhe respondeu, se Jeová nos quisesse matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta, e não teria nos mostrado todas estas coisas, nem agora nos teria anunciado isto, ou seja, sobre a criança, ou seja, vamos falar assim, pelo sentimento comum, pela lógica, não iriam morrer. Agora vejam,
Tem um caso aqui mesmo em Juízes, tem um caso, vamos ver no capítulo 6, versículo 8, te rogo que não tiras daqui e tires minha oferta e coloques diante de ti minha oferta. E ele respondeu, esperarei até que tu voltes. E entrando Gideão, preparou um cabrito e pães em levadura de um epá de farinha e pôs a carne numa vasilha e o caldo numa vasilha e colocou-os debaixo daquele carvalho. E então o anjo lhe disse, pega a carne e os pães sem levedo e põe-los sobre esta penha e derrama o caldo. E ele fez isso assim. E estendendo o anjo de Jeová o báculo ou vara que tinha na sua mão, tocou com a ponta a carne e os pães sem levedos, os tocou e subiu o fogo da penha, que consumiu a carne e os pães sem levedo, e o anjo de Jeová desapareceu de seus olhos ou da sua vista. Isso nos faz lembrar quando Elias estava restaurando o altar. Vejam, lá onde não existia fogo, apareceu fogo. Agora, esse desafio que aconteceu lá, o primeiro desafio diz que foi no Monte Carmelo, o segundo desafio no Monte da Transfiguração, o terceiro desafio no Monte de Sião. Agora, lá aconteceu um desafio no Monte Carmelo e estava o ministério de Elias. E vejam vocês que aconteceu um tempo determinado para esse desafio. Se lhe deu um tempo, para todo mundo se lhe deu tempo. Todo mundo estava realizando, fazendo os trabalhos aí pertinentes. Para quê? Para vindicar, confirmar qual era o grupo onde Deus estava manifestado, ou seja, em qual líder. E a vindicação ou confirmação era que Deus se manifestaria. Agora, a vindicação neste tempo do fim será no finalzinho. Tem muitos que dizem, muitos grupos religiosos e muitos líderes que falam que eles têm a verdade. E aí está, vejam, o desafio atualizado. Cada qual professa ou diz que tem a verdade, que Deus está junto com eles. Porém, porquanto tem só um Deus, tem só um Espírito Santo, então tem uma só verdade. E o único lugar que é visto, onde a coluna de fogo estava obrando no meio de um povo, no meio de um grupo, é nesse cumprimento da visão da capa da tenda. Foi aí que é visto, a própria coluna de fogo é vista aí obrando, operando. Olhem, Deus nos deu um adiantamento, uma amostragem, nos deu... Isso não é uma dica, isso aí já é muito mais do que uma dica, uma amostragem. Nos deu o lugar e nos mostrou que essa é a última vindicação ou confirmação de que esse seria o grupo que teria a coluna de fogo no tempo do fim. Que esse seria o grupo onde nesse último desafio Deus confirmaria esse ministério e o povo, tanto os escolhidos como o mundo dirá, verdadeiramente esse era o grupo que estava sendo dirigido pela coluna de fogo. Não tem lugar para dúvidas nisso. Agora ele continua dizendo, vendo então Gedeão, que era o anjo de Jeová, disse, Senhor Jeová, eu vi o anjo de Jeová face a face, e desenha uma estrela de Davi do lado direito. Mas Jeová lhe disse,
Paz a ti, não tenhas temor, não morrerás. E desenhe uma estrela de Davi do lado direito. E Gedeão edificou um altar a Jeová e o chamou de Jeová Shalom, o qual permanece até hoje em Ofra dos Abiesritas ou Biaceritas. Agora vejam, em São João, no capítulo 1, versículo 18, aí nos diz, a Deus ninguém jamais o viu. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o deu ou declarou, o deu a conhecer. Agora vejam que esse anjo do pacto que apareceu ao povo hebreu, olhem, no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 1 de São João, diz: aquele verbo foi feito carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Agora, como é que o povo iria ver a glória de Deus? A esteve vendo em carne humana. É a única forma, é o único jeito que o ser humano pode ver Deus, através de um véu de carne. Na primeira vinda aí estava o verbo, a palavra em um homem, encarnada. A glória de Deus. Ele no lugar disse: Pai, glorifica-me com a glória que tive desde o princípio, no princípio. Agora finalizamos aí. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que diz: Pai, glorifica. Vamos ver se é no 17. 17:5, 17:4 diz: eu te tenho glorificado na terra, tenho acabado a obra que me destes que eu fizesse. Agora, pois, Pai, glorifica-me tu para contigo, junto contigo, com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse ou existisse. Olhem de onde ele vinha ou veio. O povo de Deus neste tempo final tem dito: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo desde o início, o princípio. Glorifica-me, Pai, neste tempo final. Essa oração nós a fazemos nossa, a tornamos nossa, com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse ou existisse. Desenha do lado esquerdo uma estrela de Davi aí. Agora retornamos aí ao a mensagem perguntas e respostas sobre o Gênesis, onde lembre-se que estamos numa varanda. Não vá embora daí, que estamos ensinando algo aí. Estamos na varanda, estamos olhando, vendo. E ele diz: o que é isso? Vamos ir na oração anterior para seguir esse fio. Agora, a próxima coisa que seguimos vendo através dos olhos espirituais é uma luzinha branca se formando lá além. O que é isso? Isso foi nomeado pelos leitores da Bíblia o Logos, ou o ungido, ou a unção. Agora, olhem como ele o chama aí. O ungido, o Logos. Ungido, Messias, Cristo é a mesma coisa. Agora, olhem algo aqui nesta mensagem, intitulada A Voz de Deus através do seu anjo. Ele aí nos diz:
É o Espírito Santo falando para todas as igrejas, assim como Jesus veio no nome do Pai e dizia: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Assim Jesus Cristo vai enviar o seu anjo. No último dia vai estar em carne humana no meio da igreja, e Cristo vai escrever o nome do nosso Deus, do Pai, da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e meu nome novo. Aí é onde nós vamos ver o nome de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, da Nova Jerusalém, o nome novo do Senhor. Se ele fala assim, assim ele vai fazê-lo. Como vai fazer? Pois o vamos ver isso. E esperamos não tropeçar quando estejamos vendo isso. Porque é uma promessa divina, e no ungido do último dia, Deus vai cumprir todas essas promessas. Agora olhem como ele nos falava de que haveria ungido no fim do tempo, como na primeira vinda do Senhor existia um Cristo no meio da igreja. Lá o chamavam de cristãos. Ou seja, durante a dispensação da graça, cristãos. Agora, sob a dispensação do reino, pois, se o Logos, essa Shekinah, ungido, ora, ao estar encarnado no meio do povo, como vão chamar aos seguidores do ungido? Os ungidos. Ou seja, vejam que aí, o escrito que ele deu, fez, quando colocou o Pai, Filho e Espírito Santo, e pôs aí Senhor. Vocês se lembram desse escrito? Não sei se vocês tenham ele preparado por aí, eu não sei se eu os passei. Mas vejam, aí nos deixou uma revelação muito grande. Depois na segunda oração, porque escreveu em cima a dispensação da lei, dispensação da graça, dispensação do reino. Depois ele escreveu Pai, Filho, Espírito Santo. Depois escreveu Senhor, Jesus, Cristo. Depois deixou um espaço em branco, e depois no centro escreveu o nome novo do Senhor. E depois no finalzinho escreve ungido. Olhem aí, coloquem aí. Olha, não falharam, colocaram exatamente assim. Não erraram. O nome novo de Jesus, Apocalipse 3:12, 19, do 11 até o 19. Agora vejam de que forma a revelação da sua vinda, que é o sétimo selo sendo revelado, é o que ele disse que se estaria realizando, fazendo no ensinamento sobre capa, e que o nome novo, a fé de rápido e todas essas coisas estariam sendo dadas, ou estariam se dando a conhecer. Agora, olha, ele continua dizendo aqui, voltamos aqui para a mensagem perguntas e respostas sobre o Gênesis, diz: isso foi nomeado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou unção, e como estava dizendo, a parte de Deus começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter uma ideia daquilo que isso era. Era uma pequena, uma luzinha se movendo, se mexendo, isso era a palavra de Deus. Muito bem. O próprio Deus mesmo deu a luz a este filho, o qual ele foi antes mesmo que existisse um átomo nele. Quero dizer que houvesse ar para se fazer um átomo. Esse foi o bem. Jesus disse: glorifica-me, Pai, com a glória que tivemos antes da fundação do mundo. Vê? Muito mais além antes do princípio. Bem, em São João 1 ele disse: no princípio era o verbo, e a primeira coisa, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus se revelando a chegar a ser um ser humano. Agora preste atenção como ele fez isso. Bem, então, este pequeno halo de luz lá, muito além ou atrás, dizíamos que ainda não poderíamos ver nada, todavia ou ainda, mas através de olhos sobrenaturais,
Podemos ver o halo aí, essa luz aí. Muito bem. Esse é o Filho de Deus, o Logos. Muito bem. Posso vê-lo brincando com toda a eternidade. Como uma pequena criança diante da porta do Pai ou na porta do Pai. Muito bem. Na sua criatividade, na sua criativa imaginação, ele começa a pensar as coisas que ele vai criar. E posso escutá-lo dizer, seja luz. Agora, em sua criação, num certo determinado momento do seu programa, ele mencionou os nossos nomes. Seja fulano. Porque se nós somos filhos do Pai, que é luz, ora, nós também somos luz. E se ele criou a luz, disse, seja luz, pois seja fulano também. E aí, ele nos permite vir, mesmo que seja numa condição caída, ser manifestados nessa terra, fazer contato com a vida eterna, que é, diz, também em um momento, a ocasião, os colocou de novo em um balcão, em uma varanda, porque é onde melhor se vê ou se olha, e ele diz, vamos ver, vamos falar assim, que Deus diz para, vem cá, Gabriel. Isso é no compêndio sobre anjos. Vem cá, Gabriel. De todos os tesouros que existem, que foram criados, o que é o maior? Agora vejam, qual é o mais importante? Por que é que damos graças a Deus? Pela vida. Porque aí ele lhe responde, olha, o maior, o mais importante que tu tens criado, e pode ver todo o universo e tudo isso, que coisa. Olhando assim com os olhos terrenos, a pessoa pode dizer, isso aí é o maior, é o mais grande, as galáxias e todas essas coisas. Isso é o maior que tu tens criado é a vida eterna. Isso é o maior que tu tens criado. Deus nos deu essa vida eterna para viver. Não apenas passar por essa terra, senão fazer contato com esta vida eterna e assegurar esse futuro que é um futuro eterno. Agora, olhem. Nesta mensagem, a fórmula da divindade, aí nos fala deste capítulo 10 do livro do Apocalipse, onde nós vemos descendo um anjo. E ele nos fala aí, no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, diz, e faz a citação da Escritura, senão que nos dias da voz do sétimo anjo, ele escreve porque colocaram isso no estudo bíblico. Essa escritura foi colocada no estudo bíblico. E em cima da voz do sétimo anjo, ele escreve Apocalipse 11, do 15 ao 19. Quando ele comece a tocar a trombeta, o mistério de Deus se consumará, como ele anunciou a seus servos os profetas. E onde diz o mistério de Deus, aí no estudo bíblico, aí em cima, dessa porção, escreve aí no meio, se cumprirá o segredo de Deus, se cumprirá o mistério da segunda vinda de Cristo, o sétimo selo. Na sua obra de reclamação, como o leão da tribo de Judá. Tudo isso aí no meio, volto a ler isso, se cumprirá o segredo de Deus, ou seja, o mistério de Deus, se cumprirá o segredo de Deus, o mistério da segunda vinda de Cristo, o sétimo selo. Na sua obra de reclamação, como o leão da tribo de Judá. No livro dos selos, na página 59, aí também nos diz, no último parágrafo, ou no penúltimo parágrafo diz,
Agora vemos que este livro selado com 7 selos é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, neste tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando este mensageiro comece a proclamar. Agora, nós temos aqui o anjo sobre a terra e depois um outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo, baixando. Este anjo é um anjo terrestre, um mensageiro, mas aqui vem um do céu com um pacto, o arco-íris. E do lado direito escreve Apocalipse 10, versículo 1 e 11, versículo 15. Este só pode ser Jesus Cristo. Quem é o anjo forte? Jesus Cristo. Ou seja, é o ministério. Por isso é que o 7º selo é a vinda do Senhor, e a vinda do Senhor é com seus anjos. É o ministério de Jesus na sua segunda manifestação. O de Elias na sua quinta manifestação e o de Moisés na sua segunda manifestação. Terceira, se nós contamos com o de Moisés. O de Jesus, se contarmos com o de Jesus, é a terceira. Este só pode ser Jesus Cristo, tal como estava em Apocalipse capítulo 1, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E também no capítulo 4, e aquele que estava sentado era, ao parecer, semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônica, e um arco celeste havia ao redor do trono, semelhante em aspecto ou parecido com a esmeralda. Depois aqui ouvemos que ele volta no capítulo 10, no tempo quando todos os mistérios haveriam de ser consumados, e os selos abertos, clamando que o tempo não será mais. E olhem, aí em cima ele escreve, clamando que o tempo não será mais, escreve a dispensação da graça, a redenção, a intercessão. Ou seja, que este anjo foi quem disse, o tempo já não é mais. O tempo da intercessão terminou, mas para ser ouvido, escutado por um ser humano, pelos seres humanos, ora, então tem que ser falado por um ser humano. Aí nós vimos o anjo falando, pois então temos que buscar na terra quem falou isso. E aí? Você pode identificar onde é que está a voz do anjo forte. Vê o simples que tudo é. Nenhum dos mensageiros das eras, nenhum mensageiro falou e disse, o tempo já não é mais. Busque isso. Não, e também disseram, não, é que não tem lugar onde eu tenho falado isso. Claro que não, porque não foi, não era. Tinha que ser um instrumento em quem o anjo forte estaria manifestado no tempo do fim, dando a conhecer essa mudança de dispensação. Ele fecha a dispensação da graça e abre a dispensação do reino. E disse que quando o 7º anjo começasse a tocar a trombeta, então é quando os mistérios deveriam ser consumados ou esclarecidos. Esse seria o tempo da vinda do anjo. Vê? Quando é a vinda do anjo? Quando o tempo já não é mais. Quando a dispensação, quando a intercessão termine. Lemos durante esses dias assim, eu creio que foi no de ontem ou no desta manhã, que foi a mensagem, a voz que comoverá os céus e a terra sobre esse tema. Eu li assim de memória a parte onde ele disse 2010 e 2005, ele diz, ainda, Cristo todavia está no céu, no seu trono de intercessão. Todavia a segunda vinda de Cristo não aconteceu, se realizou. Todavia a vinda do anjo forte não se realizou, não aconteceu. Ou seja, que todavia ele estava durante esse tempo como intercessor. A vinda desse anjo ainda não tinha sido manifestada, cumprida, feita, porque ele estava fazendo intercessão no céu
por aqueles que ainda faltavam por entrar. Porque Cristo todavia está no trono do Pai fazendo intercessão com seus anjos. Agora, continua dizendo aqui, na mensagem a fórmula da divindade diz: portanto, sob ou debaixo do ministério do anjo com a sétima trombeta, o mistério de Deus se consumará e consequentemente será totalmente aberto o mistério da divindade, o mistério de Deus na primeira vinda de Cristo e o ministério de Deus na segunda vinda de Cristo. No livro dos selos, na página 62, nos diz, 62 embaixo, diz agora retenha essa palavra, redenção, porque até o dia em que o livro da redenção tenha sido revelado e o Redentor venha para reclamar a sua posse, nada pode quebrar esse selo. Não entristeça você ao Espírito Santo. Bem melhor faça as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado. E você também está selado. O próprio Espírito Santo é o selo. Um selo significa... Agora, estas são as palavras que nós tiramos do dicionário. Uma obra consumada, feita. Agora, quando o sétimo selo é quebrado, o mistério de Deus, que esteve selado nesses 7 selos misteriosos, o mistério de Deus então é finalizado até o dia quando este selo seja ou for quebrado e seja revelado o que está por dentro dele. E escreve do lado direito o 7º selo e uma pedra angular e as eras. Se alguém perguntar, o que é que tem neste vagão? O que é que tem neste vagão? Ora, então lhe responde, se supõe que seja tal e tal coisa. E nisso alguém está supondo. Mas quando o selo é quebrado e a porta se abre, Apocalipse 4, então vemos por dentro e vemos exatamente o que ele contém. Vê você o que eu falo? E isto somente acontecerá no tempo do fim. Porque é o tempo onde isso se estaria realizando ou acontecendo. Agora, olhem. Aqui tem um escrito que ele nos deixou, onde diz, com a segunda vinda de Cristo, revelada no anjo forte de Apocalipse 10, do 1 até o 7, 11 do 15 ao 19, é consumado o mistério de Deus, quando o 7º anjo tiver soado a trombeta. Ou seja, vejam vocês, quando ele esteve lá na cruz em sua primeira vinda, ele em um determinado momento disse: consumado é, no finalzinho. E na sua segunda vinda, veja que Apocalipse 11 em uma parte diz, quando tiverem acabado o seu testemunho, no finalzinho, aí poderá dizer, consumado é. Ninguém podia tocar em Moisés, diz o irmão Branham. Também ninguém podia tocar em Jesus. Ele fugia no meio, passava no meio, mas olha, por isso é que ele falava, o tempo todo estava com vocês no templo, e agora vem com paus e essas coisas aqui para me prender ou buscar? Covardes, porque quando ele estava lá, não se atreviam a colocar a mão dele. Não tinha esse atrevimento, essa coragem. Volto a ler isso. Com a segunda vinda de Cristo, revelada no anjo forte de Apocalipse 10, do 1 até o 7, 11 do 15 ao 19, é consumado, o mistério de Deus é consumado, quando o 7º anjo tiver soado a trombeta. Agora continua dizendo aqui, na fórmula da divindade, continua dizendo, o mistério de Deus na primeira vinda de Cristo e o mistério de Deus na segunda vinda de Cristo, esses são os 2 mistérios maiores, mais importantes de Deus. A vinda do Senhor tem 2
partes. A primeira vinda e a segunda vinda. Igualzinha como a redenção. A redenção tem duas partes. A parte espiritual e a parte física. Portanto, para o último dia, a redenção do corpo, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos, é a redenção física, onde seremos colocados fisicamente na vida eterna, com corpos eternos e glorificados. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, lá nos fala desse mistério de Deus e diz que o mistério de Deus diz que é fé. Olhem como ele fala dele, ou disso aí, na página 34 desta mensagem, nos diz. Falando de Apocalipse 10, olhem, diz agora, essa é a pergunta. Aqui é onde eu queria chegar. Em Apocalipse 10, chegaremos nisso em uns quantos minutos em uma outra escritura. Ele disse, nos dias da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus haveria de ser consumado. Aqui está a pergunta. Se você continuar nessa linha ou direção nesta hora, será consumado. Acharei fé, acharei a fé. Será cumprido Malaquias capítulo 4 neste tempo. Restaurar a fé dos filhos novamente para a fé dos pais, ao original a palavra. E ele escreve aí do lado esquerdo, o mistério de Deus é igual fé. Agora, olhem, tem um lugar aqui, vamos ver, onde vimos nestes dias, vimos isso da aclamação, e ele nos diz numa mensagem que agora essa aclamação e foi cumprida no reverendo William Branham. Mas olhem, nesta mensagem a esposa acordada recebendo o esposo. Ele diz, quando Deus promete algo para fazer a favor do povo, sempre terá um instrumento através do qual ele o vai realizar, fazer. Nesta escritura das 10 virgens, nós vemos que estamos vivendo no finalzinho dessa parábola. Já o clamor da meia-noite já o escutaram. E faz referência, ou se refere ao precursor. Mas olhem o que diz. E se precisar de outro, ou seja, de um outro clamor, se fará outro clamor. Agora vejam. Mas o clamor da meia-noite, assim como no tempo de João Batista, em quem estava o Espírito Santo falando para o povo e preparando-o para a vinda do Messias, foi feito esse chamado. Escutou-se essa voz clamando no deserto e um grupo foi preparado para receber o Messias. Agora vejam como, de que forma, na mensagem o rapto, ele disse que as 3 coisas ele as faz por profeta ou através de profeta. E que ele tinha deixado as 2 mais importantes para este tempo. Voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mas vejam vocês, também está o clamor, porque ele na sua vinda faz as 3 coisas. Agora, lembrem que a primeira etapa e a segunda etapa se cumpriu no reverendo William Branham. E vejam vocês que ele também mostrou o que era a terceira etapa, que é a palavra falada. E é o Eu Sou. Quem esteve na primeira etapa foi o Eu Sou, é o Eu Sou na segunda etapa, e é o Eu Sou ou Eu Sou na terceira etapa. E ele disse que iria estar nas 3 etapas. Esse Eu Sou iria estar nas 3 etapas, ou seja, William, que é o Eu Sou, iria estar na primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Parágrafo 829. Vamos ver aí. Porque ele nos deixou esse escrito, um escrito, 829.
citações. Agora aí como que estamos chegando a algo. Vamos ver. Se é essa ou está por aqui pertinho, próximo. 879. Aí nos fala desse sinal eterno. Agora, aí esteve no tempo do apóstolo Paulo, quando ele esteve perseguindo os seguidores de Jesus. Apareceu para ele o Eu Soy, mas o Eu Sou, o Eu Soy, tinha um nome, e esse nome ele pronunciou, disse, Eu sou Jesus, Eu sou Jesus. Já não era a coluna de fogo falando com Moisés, dizendo, Eu sou, me enviou a voz. Assim direis aos filhos de Israel quando perguntarem, quem te enviou? Eu sou YHWH. Mas vejam vocês que esse Eu Soy, quando se fez carne, nós o conhecemos pelo nome de Jesus. Porque Deus, vejam vocês aí, o fez Senhor e Cristo. Agora, para a segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham disse na página 134 que esse Espírito Santo que esteve no meio da igreja, que está no nosso meio agora mesmo, esse Espírito Santo esteve operando através dos mensageiros, obrando por eles. E no tempo do irmão Branham, nós o vemos obrando, operando. E ele diz, esse Espírito Santo que nós temos, quando chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos, o reconheceremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora, um Espírito não pode ser coroado, tem que se fazer carne. E ao estar em carne, ora, tem que ter um nome. Disso nós estivemos falando pela noite, ou durante a noite. Vamos ver o que nós podemos tirar daí para colocar, se Deus nos permitir, colocar esse áudio. Foram quantos minutos? Como meia hora? E nós falamos de tudo, falamos um pouquinho aí. E estivemos falando sobre isso, do Eu Sou em carne, do nome. Como é que Deus inspira e também algumas vezes também Ele mesmo põe. Tu lhe vais pôr por nome, tal nome, vais lhe colocar tal nome nele. Quanto tempo? 10 minutos? Para mim foi uma eternidade aí. Como que isso ficou muito condensado esses 10 minutos. Agora, olhem, aqui nessa, apenas vou ler o escrito. Diz, o nome William estaria em todas as etapas ou fases do quarto Elias, do quinto Elias, para a terceira etapa da carpa da tenda. É o Eu Soy, eu sou, manifestado aí no meio do povo, cumprindo a visão da carpa. E por isso é que houve ou aconteceu essa mudança desse tempo para cá ou até hoje, e como esse nome esteve no meio do povo. Agora, aí é onde ele diz, o teu nome está sobre a montanha. E ele diz Branham, Marion. Branham não é nome, Marion também não é nome, mas vejam, quando ele coloca ou anota aí os montes ou cumes e as letras, e põe as 3 etapas, que são esses grandes picos, primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, e aí ele conta, relata tudo isso. Agora ele diz aí, ele também diz o nome aí na 112, para a esquerda, para cima, o nome William,
e primeira, e segunda e terceira etapa. Agora, esse é o Eu Sou, Will I Am, o Eu Sou. Agora, esse Eu Sou tem um nome. Agora, olhem. Tem um lugar aqui onde nos fala Vamos ver aqui. Na mensagem, a voz de Deus, através do seu anjo, nos fala em uma parte aqui. E agora, para o último dia, tem que aparecer esse anjo do Senhor Jesus Cristo no meio da igreja, e Deus estará obrando, operando, Deus estará falando através desse anjo. Deus, através do seu Espírito, falando por esse anjo, que vai estar ou ficar no meio da igreja, e esse vai ser o anjo mensageiro para essa era de pedra angular, e para a dispensação do reino. Nesse anjo, Deus vai colocar, Cristo vai colocar o nome de Deus, nome da cidade do nosso Deus e o seu nome novo. Uma pessoa negar que isso vai ser assim desse jeito é negar a Bíblia. Se não entende, leia-o, creia-o. E aquilo que não entende agora, o entenderá depois. Pois será paralelo àquilo que foi a vinda do anjo do pacto em carne humana há 2000 anos atrás, em um corpo de carne chamado de Jesus, ou Yeshua, como o desejem chamar, ou queiram chamar. E agora Cristo vai obrar em paralelo ao que aconteceu há 2000 anos atrás. Será paralelo ao que aconteceu com Jesus, que dizia ou falava: eu vim no nome de meu Pai. Este anjo virá no nome do Senhor Jesus Cristo, e virá no nome do Pai, e também virá no nome da cidade celestial. Agora vejam esse mistério tão grandioso. Deus o esteve dando a conhecer, ou vem dando a conhecer. E olhe, na mensagem Palavras de Saudação aos Pastores, em 2009, aí ele nos falou, tudo isso vai estar escrito no Vencedor. E quando leamos isso, aparentemente são três coisas: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o nome novo do Senhor. Mas as três são uma só. O nome eterno de Deus, o nome da cidade do nosso Deus e o nome novo do Senhor é o mesmo. É o mesmo que foi dado a Moisés no capítulo 3, versículo 13 até o 15 ou 13 ao 16 do Êxodo. Como o vencedor vai entender quando lhe for dado? Isso nós deixamos que ele seja quem resolva isso. Que ele resolva isso com Deus. Que ele verifique com Deus como é que nele estará esse nome de Deus, da cidade do nosso Deus e nome novo do Senhor. Tudo será simples, porque será Deus quem fará isso. Ao vencedor, ao que ele tocará fazer é reconhecer quando Deus mostre para ele: eu o reconheci. Reconhecer que isso é assim, e reconhecer que Deus o fez dessa forma, desse jeito, e reconhecer o mistério. Porque aí está a chave disso. Imaginem isso, se a chave está aí ou não, se ela está. Quando lhe disse, quando estava mostrando a visão da capa, ele disse, o anjo lhe falou: tu te lembras do nome que tu procuravas? E não tem nome maior do que o nome novo do Senhor. O nome da cidade do meu Deus. Agora vejam. Ele depois disse: isso eu terei que guardar isso comigo. Não o direi. Agora. Continua dizendo aqui.
Na mensagem, a fórmula da divindade continua um pouquinho mais na frente, diz: portanto, temos que estar em expectativa, esperando, porque com essa revelação o mistério de Deus será consumado, feito. Em Apocalipse capítulo 10, quando desce o anjo forte, desce do céu com o livrinho aberto na sua mão, que é Cristo, ele vem com o título de propriedade. Para esse tempo é que o mistério de Deus é consumado e dado a conhecer aos escolhidos de Deus do último dia. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, nos diz na página 29, diz, é como isto aqui, por exemplo. Vamos compará-lo com os 7 selos. Deus usou Martinho Lutero para encabeçar aquela era da igreja. Usou a João Wesley para tirar aqueles outros. E através de tudo isso, ele estava revelando por eles cada era da igreja. E aí desenha uma estrela de Davi do lado direito. Vimos tudo isso ao estudar a Bíblia. Mas agora, nos últimos dias, a razão disto aqui ser uma coisa tão extraordinária, da qual ele falou dela e mostrou esses 7 trovões, e até pela revista Life, em inglês, foi fotografada a nuvem e a luz na forma de um círculo ou circular, que não puderam explicá-la e ainda não se explica ela. E aí escreve os anjos 7º na nuvem de anjos. Esse seria o 8º, porque contando com o irmão Branham, diz, o 7º, que me parecia muito diferente dos outros, tinha o peito robusto, suas asas bem pontiagudas, e o descreve assim, diz que esse era quem tinha o 7º selo, que eu mantive como uma pergunta ou indagação na minha mente por toda a minha vida. Os outros selos, os outros anjos, foram sobressalentes, claro que foram sobressalentes para mim, mas vocês não imaginam o que tem significado este 7º significa. Este 7º anjo diz, mas ele me disse que fosse até lá e esperasse por esses mistérios que me seriam revelados. E isso aconteceu vários meses antes de que acontecesse, tal como o vimos cumprir. Aconteceu exatamente como ele disse que aconteceria. E vocês perceberam isto? Na fotografia da nuvem se vê o anjo do lado direito. E quando ele vem descendo e tomando a sua forma com as suas asas estendidas e sua cabeça virada para o lado, aí se vê perfeitamente na fotografia. E isto se falou aqui mesmo, vários meses antes de que isso acontecesse. Agora, ele o vê com seu rosto virado. Em qual ocasião vimos a Elias virado assim, ou que virou? Ele virou a sua cabeça e olhou e viu crateras e fumaças sobre a América do Norte. Esse é o ministério de Elias, esse é o anjo. Agora vejam aí. Ele esteve olhando aí o juízo divino. E isto foi falado aqui vários meses antes de que isso acontecesse. E nos falou que reuniria, juntaria o corpo de crentes para lhes revelar e lhes trazer a um ponto final todas as cordas que foram deixadas soltas. Aqui em cima, na margem desta mensagem, desta página 29, ele escreve: cada era foi revelada no seu anjo de cada era. WMB, ou seja, William Marion Branham. No oeste, em Tucson, é o tipo e figura, o espelho do quinto Elias na América. E em cima escreve o anjo de Jesus, esperando a que se complete a igreja, seja completada, e Cristo saia do trono de intercessão e lhe dê o título de propriedade, o livro dos 7 selos, Apocalipse 10, do 1 até o 11, e 11 do 1 até o 14. Agora, tinha que estar esse ministério, esse instrumento tinha que estar na terra esperando para que se completasse o número dos escolhidos, para que esse anjo forte tomasse o livro e o entregasse para ele. Onde tinha que estar? Na terra.
Volto a ler. Cada era foi revelada no seu anjo de cada era. WMB William Marion Branham, Oeste, no Tucson, é tipo e figura do quinto Elias na América, esperando a que se complete a igreja, seja completada e Cristo saia do trono de intercessão e lhe dê o título de propriedade, o livro dos 7 selos. Apocalipse 10, do 1 ao 11 e 11, do 1 ao 14. Se ele desceu e entregou o livro para uma pessoa, como vai levar de volta novamente? Tem que ficar na terra e tem que ser levado por um ser humano, não por animais, por bois. Não pode estar sendo carregado por ombros denominacionais, carros denominacionais fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade. Página 85. Olha, não podem, nenhuma denominação pode carregar o título de propriedade. Nem nenhuma pessoa que tenha essa inclinação para a organização. E esses são animais. Tem que ser seres humanos escolhidos de Deus. Agora continua dizendo aqui. Portanto, conhecendo o mistério da fórmula da divindade, já estamos bem adiantados e sendo preparados para receber o que falta da parte de Deus, para receber a revelação do mistério de Deus que será consumado neste tempo final, na segunda vinda de Cristo, para dar-nos a fé para ser transformados e levados com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. A fórmula tem uma mensagem que ele a intitulou a fórmula da segunda vinda. Ele aí no título aí em cima, ele coloca a fórmula, ele escreve M2 mais E5 é igual a J2. E depois diz, para simplificá-lo, ele escreve M2 mais E5 é igual à segunda vinda do Senhor. Ou a segunda vinda de Cristo. Ele escreve aí. Agora, olhem, na página 88 do parágrafo 753, aí nos fala: os 7 trovões de revelação, Apocalipse, que mostram para a noiva como se preparar para a grande festa de trasladação. E em cima escreve: os 7 trovões mostram como se preparar para a fé de trasladação, de rápido. Os 7 trovões mostram como se preparar para a fé de trasladação de rápido. Eles escrevem em cima, ou seja, que essa é a preparação que trazem, os 7 trovões trazem, que pela boca desse anjo forte é dado a conhecer a sua igreja. Olhem, na mensagem que nós lemos em uma pequena porção dela faz uns minutos atrás, a voz de Deus através do seu anjo nos fala: o véu de carne é ungido com o Espírito Santo, com o anjo do pacto morando nele. E no anjo do pacto, ora, Deus está no anjo do pacto, é o mistério de Deus, o Pai de Cristo, o Cristo, o anjo do pacto onde Deus está, e depois em um corpo de carne onde habita, que vem a ser ou é um templo humano, pois todos os seres humanos são templos humanos. Os crentes são templos humanos onde Deus mora. No livro de Citações, na página 107, agora já estamos vendo agora esse mistério de Deus nos escolhidos, nos seres humanos, em nós. Página 107, parágrafo 927 diz: Deus expressado ou expresso em Jesus Cristo, que foi tanto
Pai, como Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporalmente. Agora, a completa plenitude da divindade corporal na sua igreja, a supremacia. E do lado direito desenhe uma estrela de Davi. Tudo o que Deus era foi derramado na igreja. Foi derramado na igreja. Os crentes. Não nas denominações. Não os cabritos. Agora lembre-se de que nem todos os das denominações estão errados, porque tem um grupo grande que entra, são as virgens fátuas, são virgens. E desse grupo que estão escritos no livro da vida, sim, que podem ser apagados ou borrados, mas isso foi porque ou não tiveram tempo de escutar a mensagem ou foram enganados pelos líderes. Isso está no livro dos selos. Quando ele fala desse propósito ou motivo do sétimo selo. Página 481 do livro dos selos diz: agora nós vemos que estes foram os três propósitos na abertura do sexto selo. Primeiro, ou seja, do sexto selo. Primeiro, diz os três propósitos do sexto selo, depois que fala do propósito do sétimo selo, que é um mistério tríplice. E agora está falando do sexto selo. Os três propósitos da abertura do sexto selo. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas por causa do pecado da incredulidade, por terem rejeitado a mensagem. E isto se fez, pois, no tempo da tribulação. E vemos que isto termina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas já aí estão purificadas. Eles foi dado uma vestimenta branca para cada uma delas e escreve teofania em cima. Agora, isto não é a noiva, senão a igreja. Porque lembre-se que a terceira etapa é para os perdidos, para a igreja, que é a virgem fátua e a noiva. São pessoas puras e boas, que talvez não tiveram a chance de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade e não tiveram a chance. No entanto, são sinceras de coração e Deus conhece os seus corações. E aqui é onde elas foram purificadas. Vê? Deus conhece o quê? O coração. Agora, olhem aqui, onde nós lemos, embaixo ele escreve: a plenitude da divindade é igual Pai, Filho e Espírito Santo. E em cima, três linhas, escreve Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, na segunda linha, escreve a plenitude de Deus em Cristo Jesus. E uma outra linha, a plenitude de Deus na sua igreja. Do lado esquerdo, em todo esse parágrafo, é largo, o parágrafo que é grande ou largo. É como quando faziam na escola, na aula de marcenaria, tinha um parágrafo e ele falava: eu vou desenhar um móvel, mas não o façam, não comecem a desenhá-lo bem grande, porque as pontas vão ficar fora do papel. Desenhe pequenininho, porque o que eu vou lhes dizer é um tamanho que tem portas e gavetas, e a pessoa já tem que saber que tem que entrar aí um móvel com portas e gavetas, tem que ser desenhado aí. Eu vou dizer que desenhe uma pirâmide às eras e cobre assim, fica desse tamanho do parágrafo. Abarca, pega esse espaço do parágrafo. Ou seja, tem que colocar a pirâmide, começando o parágrafo, e as eras que terminam nas partes lá de baixo,
baixinho, e aí ele escreve na parte última, átrio, porque ele estende assim a parte de baixo, e coloca átrio, e depois divide as eras e escreve lugar santo, e depois na pedra angular ele escreve lugar santíssimo, na perna, lá embaixo. E do lado do átrio, do pátio, do lado esquerdo, escreve corpo. Em cima do lugar santo, para cima escreve espírito. E na pedra angular escreve alma. Aí você já tem plasmado o desenho que está aqui. Já tem aí. Agora vejam como, de que forma. Pela boca se fala, se escuta, se crê, se escreve. Tudo é um processo. Agora, olhem, continua dizendo a voz de Deus através do seu anjo. E agora, como virá? Onde virá e como virá o Senhor na sua segunda vinda no último dia? Esse é o mistério contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 em diante. Que causa ou provoca silêncio no céu como por meia hora. Quando é aberto no céu, os anjos que não sabiam, que não conheciam esse mistério, pois o próprio Cristo diz que ninguém, nem os anjos no céu, conhecem quando será o dia e a hora. Isso faz referência à vinda do Senhor no último dia, no tempo final. No livro de citações tem um extrato da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado na página 106 do parágrafo 923. E aqui na mensagem é na página 14. Aqui nos diz: agora, vamos ler no livro de citações o mistério. Sobre isso, eu quero falar sobre isso para a igreja nesta manhã. O mistério escondido que Deus teve na sua mente antes do princípio ou início do mundo, e como se veio abrindo até chegar nesta mesma hora na qual vivemos. Depois vocês entenderão claramente o que se está fazendo. Então Deus tem tudo isto em si mesmo, e é um segredo. É por isso que houve silêncio no céu por quase meia hora. Aqui no folheto escreve em cima desse parágrafo a meia hora de silêncio. Do lado esquerdo para cima escreve o mistério. E os 7 trovões trovejaram, e a João lhe foi proibido escrevê-lo, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ainda ele não tem revelado, como virá e quando virá. E está bem que ele não dê a conhecer isso. Certamente que sim, ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que vemos ou encontramos na Bíblia. Por isso, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito ou motivo que ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todos os atos dos crentes na Bíblia foram tipos, uma tipologia para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nestes últimos dias, ele o tem revelado e o tem mostrado. Ou ele o revelou e o mostrou. Em cima desse parágrafo 923, ele escreve: silêncio, meia hora, a vinda do Senhor é igual Moisés e Elias. Como e quando virá, não estava revelado. E desenha do lado esquerdo uma pedra angular e as eras. Embaixo, aqui neste folheto, ou seja, na mensagem, escreve a vinda do Senhor, o sétimo selo, do lado esquerdo para cima. O que é a vinda do Senhor? O sétimo selo. Por que o que é o sétimo selo? Ora,
a vinda do Senhor. Agora continua dizendo, agora, da mesma forma como Deus fala no Antigo Pacto, fala do seu anjo, depois mostra que virá o seu anjo em quem Deus está, e virá o seu templo humano para o último dia, assim como o anjo que esteve no meio do povo hebreu, falando através dos profetas, usando véus de carne, templos humanos temporários, enquanto chegava o seu templo que ele criaria, no qual nele cumpriria todas as profecias que correspondiam à primeira vinda do Senhor. Na página 78 deste livro de citações, parágrafo 669, nos diz: isto é exatamente as mesmas bases que eles recusaram Jesus, pelas quais recusaram Jesus. Eles estavam tão envolvidos em suas denominações, e santos sacerdócios, e tantos edifícios, e santas igrejas, e santos templos, que eles falharam em ver Deus no seu templo humano. Ou erraram. Tu, sendo homens, te fazes Deus? Vê, eles estavam tão envolvidos que Datã, e eles estavam bem, sempre foi desse jeito, assim. Eles falharam, erraram em ver Jesus no seu templo. Deus manifestado em carne. Desenhe uma pedra angular e as eras do lado direito. E em cima escreve Deus no seu templo humano. Agora olhem. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 34. Aí nos diz, Paulo ouviu depois que ele tinha morrido. Depois de ter sido sepultado, ressuscitado e expressado na coluna de fogo que guiou os israelitas, Paulo, sendo judeu, nunca teria chamado aquilo de Senhor, a não ser que ele o tivesse reconhecido como o mesmo ontem, hoje e por sempre. O chamou de Senhor porque o reconheceu. Ele lhe disse, em outras palavras, lhe disse: Paulo, eu sou o mesmo Deus que eu fui ontem, e agora eu estou aqui na mesma luz, a coluna de fogo. E escreve do lado direito o pilar de fogo, que conversou com Moisés na sarça que ardia. Era o mesmo, e agora estava aí novamente nessa luz. Com razão, depois no livro dos Hebreus, Paulo poderia separar a lei e a graça. Porque ele encontrou-se com a mesma coluna de fogo, ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora aqui está hoje, da mesma forma, a mesma coluna de fogo se expressando e vindicando-se igualmente, igualzinha. Está revelando o mistério de Deus escondido desde a fundação do mundo. O veem? E escreve aí, o mistério de Deus. E escreve do lado direito para baixo, descendo em duas linhas. A sua igreja é Cristo revelado. O pilar de fogo revelando o mistério de Deus. Quem revela o mistério de Deus? O pilar de fogo. Não é o pilar de fogo que o reverendo William Branham viu na visão da carpa, da tenda, falando com uma outra pessoa, dando-lhe a conhecer o mistério do sétimo selo. E na frente também escreve: a coluna de fogo está revelando o mistério de Deus. Agora continua dizendo: e todos estaremos escutando a voz de Deus através do seu anjo. Todos estaremos escutando a grande voz de trombeta, ou última trombeta, trombeta final, voz de arcanjo, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. As três coisas. Arcanjo, pois, é um anjo maior, anjo mensageiro dispensacional. Na página 54 da mensagem Cristo, é o mistério de Deus revelado, olhem, nos diz aqui. Agora, você bem pode ver a mensagem do tempo do fim, ou do tempo final, e o porquê foi rejeitada. O podem ver?
não é nenhuma denominação, é apenas a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, senão ou a não ser por revelação. Não é nenhuma denominação, só é a revelação do seu mistério. Deus não é conhecido por denominação, a não ser por revelação. Olhem, é Deus no seu corpo, Cristo no seu corpo, a noiva. Ó, irmão, foi Deus manifestado em Cristo. E enumera do lado, foi Deus manifestado em Cristo, depois escreve 2, depois Cristo manifestado na noiva. Da mesma forma como Deus tirou a mulher do corpo de Adão, e mesmo que depois ela tenha caído, igualzinho tomou do corpo de Cristo de igual forma. Sua carne, que é a sua palavra, e está tirando uma noiva que não cairá pelas denominações ou credos. Ou seja, que não cairá, não tropeçará, também não tropeçará. E está tirando uma noiva que não cairá pelas denominações ou pelos credos. Não, Senhor. Mas está voltando-se para a palavra pura de Deus, sem adulterá-la, que está sendo manifestada. Voltando para a palavra pura de Deus. Escreve do lado direito, a noiva não cairá. Oh, que segurança. E você diz, então, eu não cairei. Eu não caí, porque eu faço parte dessa noiva. E escreve do lado esquerdo para cima, o corpo é a palavra. Agora continua dizendo a voz de Deus através do seu anjo, e a trombeta de Deus, ou voz de Deus, a mensagem de Deus para o último dia, a mensagem do Evangelho do Reino, onde estão as bênçãos para a ressurreição e transformação, para receber a fé para ser transformados, para os crentes em Cristo, e bênçãos para o povo hebreu. Agora olhem nesta mensagem. Onde está o Deus de Elias? Aqui ele nos mostra e nos diz, e a culminação gigantesca ou grandiosa da manifestação do Deus de Elias será em uma carta catedral gigantesca que está prometida que vai aparecer. Aí será a parte final, conclusiva do Deus de Elias no meio do cristianismo. E aí vai ser onde o povo hebreu, que esteve buscando o Deus de Elias, e se faz a pergunta, onde está o Deus de Elias? E os cristãos também se fazem a pergunta, onde está o Deus de Elias? Ou vão ver manifestado no meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Na etapa da era de pedra angular, a era de ouro da igreja do Senhor. Tão simples assim. É por isso que ele falava, tão simples assim, é que iria ser tão singelo, tão simples. E isso cumprirá todas as promessas divinas que foram feitas para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu, relacionado com a manifestação de Deus no último dia, onde estarão os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus sendo manifestados pelo Espírito Santo, e certamente haverá um homem. Ora, se certamente, ou seja, pela lógica, eu imagino ele, a pessoa fica imaginando, vai novamente, e ele diria, certamente tem que ter um homem assim. Dê um beliscando a sua consciência. Belisca a sua consciência. Certamente haverá um homem, um mensageiro que Deus estará usando. Através dele, o Espírito Santo estará operando esses ministérios. Olhem, na mensagem de hoje tem uma parte aí muito interessante, muito importante. Ele diz na página 13. Ele diz, lendo da página 156, dos selos, diz, ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E diz o irmão William, não diz que vem no corpo glorificado de Jesus Cristo, senão que vem encarnado em um homem. Portanto, não pode vir um corpo glorificado para cumprir essa promessa. Tem que ser um corpo humano, um véu de carne humano, onde o Espírito Santo se faria carne. Meio simples que é tudo. Com razão ele disse, que simples.
E continua dizendo aqui: para os crentes será algo simples. Para quem? Para os crentes será algo simples, porque tem percepção profética e podem compreender os mistérios do Deus, Criador dos céus e da terra. O mistério de Deus é entendido porque eles vêm de Deus, do seu Pai. E quem não entende o seu Pai? Para os crentes será algo simples. O crerão e depois o entenderão. Essa é a chave. Creia-o de todo o coração. E depois Deus fará o resto. Porque crerão, porque lerão na palavra de Deus e nas mensagens do precursor, que isso é o que está prometido para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Estarão vendo o cumprimento das coisas que foram prometidas. Os incrédulos continuarão sendo incrédulos. Isso não tem quem mude isso. Essa é a parte. Continuarão sendo incrédulos e continuarão sendo incrédulos. Não tem jeito. Um incrédulo é incrédulo, ele não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus. Quando eles diziam ou falavam, temos Moisés e os profetas, não creem em nada. Os pais deles eram quem os tinham enterrado, os tinham matado, assassinado. Eles não eram crentes coisa alguma, como diz, era de uma boca para fora isso. E aí estava a palavra vivificada, andante, que andava no meio deles. Vivificada essa palavra, viva. Um incrédulo é um incrédulo, ele não crê na palavra de Deus, não crê no programa de Deus, mas os crentes sim creem nele. E quando vem ou vier o Deus de Elias obrando e trazendo a palavra, eles dizem, isso é o que eu estava esperando. Por que estavam esperando por isso? Porque isso é o que foi prometido. Não vamos esperar uma coisa que não foi prometida. Os que esperam por uma coisa que não foi prometida ficam enrolados em muitas bobagens, confusos, nunca chegam a lugar nenhum, nunca chegam a conhecer o Deus de Elias, nunca chegam a ver o Deus de Elias manifestado. Temos que estar bem fundamentados, temos que ter nossa base, nosso fundamento na palavra de Deus, o que foi prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo para este tempo final. Daí, não podemos sair daí. Quando ele falava que tinha 2 ou 3 no final que saíam da marcha, do compasso, diziam, voltem para o compasso ou para a marcha. É Elias, na sua quinta manifestação, dizendo para a noiva, mantenham-se no compasso, na marcha, não virem-se para trás e fiquem olhando uma era passada, mantenham o compasso. E outra vez caíam, ou seja, voltavam ao compasso ou à marcha. Esquadrinhar e examinar as escrituras, porque elas vos parece que tendes a vida eterna e elas são as que dão testemunho de mim. Assim disse Jesus estando aqui na terra. Portanto, aqueles que examinam as Escrituras poderão ver que estas coisas estão prometidas para este tempo final. Agora, continuando aqui onde tínhamos parado da mensagem da voz de Deus através do seu anjo, diz, para a restauração do reino de Davi, que é a única solução para Israel obter a paz permanente, duradoura e, portanto, a felicidade. Não existe outra promessa divina para Israel receber a paz permanente. É no reino do Messias e não tem outro jeito, outra forma. Deus não pode mudar o que ele prometeu. Esse é o Deus, Criador dos céus e da terra. É um mistério, o seu mistério sendo revelado tanto para a igreja noiva como para o povo hebreu que neste tempo o verá. Verá o mistério de Deus sendo aberto e dirá, como disse a igreja noiva, este é quem nós estamos esperando. O que é que tu fazes por lá? Vem para cá, arranca para cá. Corre para cá. Este é quem nós desejávamos, porque com a vinda do Messias eles sabem que está o estabelecimento do reino bem perto, e a paz e a felicidade para o povo hebreu, para o mundo todo inteiro se fará brevemente uma realidade, seria uma realidade com a chegada do ungido, se faria uma realidade, o mistério de Deus. Foi para mim um grande privilégio poder estar neste momento dando-lhes testemunho e dando-lhes este ensinamento do mistério de Deus, e sobre ele neste momento vamos estar vendo esta mensagem que nos foi pregada pelo Dr. William Soto
sob este tema, ou com este tema. E esta mensagem, este tema abarca ou abrange tudo, porque conhecendo o mistério de Deus, conhecemos tudo. E do que nós vimos, o maior desse mistério de Deus é a sua primeira e segunda vinda. É o mistério maior, que é a sua vinda, que é em duas partes. Ficamos de pé e assim deixamos conosco com este tema, o mistério de Deus, ao nosso apreciado irmão William Soto Santiago.